Torna-te quem tu és. Essa frase, imortalizada pelo filósofo Friedrich Nietzsche, sempre soa como um grande desafio, né? Mas o que ela realmente significa? Se a gente não nasce com uma identidade pronta, como podemos nos tornar algo que, em teoria, já somos? É curioso, porque é como se o Nietzsche, lá com a filosofia dele, tivesse antecipado o que a psicanálise viria a formalizar tempos depois. E é exatamente nessa jornada que a gente vai mergulhar agora, explorando as ideias de Freud e Lacan para tentar desvendar os mecanismos por trás da construção do nosso eu. E aqui está o ponto central de tudo. A ideia de que o eu não é uma essência escondida para ser descoberta, mas sim uma existência a ser criada, é simplesmente transformadora. Se é assim, tornar-se quem se é não tem nada a ver com encontrar algo perdido, tem a ver com construir algo radicalmente novo. E para a gente entender como essa construção acontece, a gente é preciso olhar para as forças que operam bem lá no fundo, abaixo da superfície da nossa consciência. É uma viagem e tanto. Então, vamos lá. Nossa primeira parada é com ele, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Foi ele quem nos deu o primeiro mapa de um território gigantesco e misterioso, o inconsciente. Freud nos mostrou que uma boa parte da nossa vida mental acontece fora do nosso controle consciente, seguindo um roteiro oculto, um script escrito por desejos e memórias que a gente nem sabia que existiam. Então, o que é, afinal, o inconsciente freudiano? Pensa nele como se fosse o porão da nossa mente. Lá embaixo, no escuro, estão guardados impulsos, memórias e desejos que são, digamos, perturbadores demais para a sala de estar da consciência. Mas só porque eles estão escondidos, não significa que eles ficam quietos. Pelo contrário, eles estão sempre em movimento, exercendo uma força constante sobre tudo que a gente faz, sente e pensa. E a força dessa ideia fica muito clara nas palavras do próprio Freud que a gente vê aqui. Repara bem, ele não diz que o inconsciente é uma parte do psíquico. Ele afirma que é o psíquico real. Para ele, a consciência é só a pontinha do iceberg. A verdadeira realidade da nossa mente é esse mundo submerso, imenso e tão misterioso para nós quanto o próprio universo lá fora. Tá, mas como a gente sabe que esse roteiro oculto existe? Pelas suas manifestações. É como se o inconsciente vazasse para a superfície de maneiras codificadas, através dos sonhos com aquelas lógicas super estranhas, dos sintomas, como uma ansiedade que surge do nada, dos atos falhos, tipo trocar o nome sem querer, das fobias e medos que a gente não consegue explicar. Tudo isso são mensagens, são pistas que, se a gente conseguir decifrar, revelam os nossos conflitos mais profundos. Agora, vamos avançar algumas décadas. O psicanalista francês Jacques Lacan retoma a ideia de inconsciente, mas ele joga uma nova luz sobre ela, a luz da linguística. Para Lacan, o inconsciente não é só um porão cheio de impulsos. Ele é estruturado como uma linguagem. E, gente, isso muda tudo. Essa comparação aqui ilustra perfeitamente essa virada de chave. O foco de Freud está no drama interno, os impulsos biológicos, a história da família, os desejos reprimidos. Já o Lacan desloca o eixo para fora. A questão para ele é como a linguagem, a cultura, as regras sociais, o que ele chama de ordem simbólica, nos moldam. O drama não é mais só interno, ele acontece na nossa relação com essa grande estrutura que veio antes de nós. E isso nos leva a um dos conceitos mais potentes de Lacan, o grande outro. E aqui é fundamental entender, o outro não é uma pessoa, é a estrutura da linguagem. São as leis, as normas sociais, a cultura na qual a gente mergulha quando nasce. É o tesouro dos significantes que já existe antes da gente e que nos fornece as palavras para pensar. E o mais importante, os trilhos para desejar. A gente aprende a desejar a partir do que o outro nos apresenta como algo desejável. Essa ideia nos leva a uma formulação de uma profundidade imensa. Se o nosso desejo é moldado pelo outro, o que acontece quando a gente não sabe o que esse outro quer da gente? Essa incerteza, essa pergunta silenciosa, o que querem de mim, é, para Lacan, a matéria-prima da ansiedade. Não é um medo do nosso próprio desejo, mas a sensação de estar à deriva, capturado por um desejo enigmático que vem de fora. Certo, então, como a gente une Freud e Lacan para entender o tornar-se quem se é? A chave está na articulação entre três coisas: repetição, desejo e responsabilidade. Freud nos mostrou que a gente repete padrões, e Lacan nos ajuda a ver que essa repetição é a nossa forma de tentar responder à grande questão sobre o desejo do outro. O processo de se construir pode ser visto nesse ciclo. Primeiro, a repetição, os mesmos erros, os mesmos relacionamentos, os mesmos impasses. Isso não é azar,
É o inconsciente insistindo. Segundo, o desejo. Essa repetição não é vazia, ela aponta para um desejo fundamental que a sustenta. E terceiro, o passo mais difícil e transformador, a responsabilidade. Em vez de se ver como vítima do destino, trata-se de se apropriar desse desejo e inventar uma nova resposta, uma que quebre o ciclo de repetição. Isso nos traz de volta ao início, mas com uma nova clareza. Se a repetição é o material bruto e o desejo é o motor, a responsabilidade é o cinzel do artista. A vida deixa de ser um roteiro a ser seguido e se torna, de fato, uma obra a ser esculpida. E aqui está a conclusão de toda a nossa jornada. O imperativo "torna-te quem tu és" não aponta para a descoberta de um eu verdadeiro escondido. Ele aponta para o trabalho contínuo e muitas vezes difícil de encarar nossas repetições, decifrar nossos desejos e assumir a responsabilidade de criar uma existência que seja nossa. É um ato de criação, não de arqueologia. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta no ar. Não sobre quem fomos ou sobre os roteiros que repetimos, mas sobre o futuro. Se a vida é essa grande obra em construção, a questão que importa não é o que a vida nos reserva, mas o que faremos com o material que temos em mãos. Qual é o próximo traço, a próxima escolha? Qual será o próximo ato?